Hoje temos a gratíssima satisfação de fazer esse encontro com a pianista Cristina Ortiz. A intenção aqui, como já foi o caso no nosso primeiro encontro, é fazer a gente conversar e pensar sobre música num contexto mais amplo do que aquele apenas específico da sala de concertos. E fazer com que a gente faça aqui, converse com a vida lá fora, a cena cultural brasileira e da atualidade. Eu vou fazer uma brevíssima introdução, porque eu ouvi uma história hoje curiosa, essas coincidências que a gente não poderia ter planejado e que não poderiam ser também melhores para uma ocasião como hoje. Nós estamos recebendo hoje à noite, a Fundação OSESP está recebendo Henry Fogel, que é o presidente honorário da Liga das Orquestras Americanas e que é consultor da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. E ele me contou a seguinte história. Isso foi, eu não sei exatamente há quantos anos, 20 anos atrás, 15 anos atrás, algo assim. Muito tempo. Contou a seguinte história. Ele que foi durante muitos anos, durante 17 anos, ele foi o diretor executivo da Sinfônica de Chicago. Antes disso, ele trabalhou na Filarmônica de Nova York e em outras orquestras. Então, há esse tempo não muito definido atrás, ele recebeu um dia na sua casa o regente Eric Leinsdorf, um grande, famosíssimo regente. Entrou na casa de Henry Fogel, estava tocando um disco. E o Leinsdorf disse, o Fogel ia tirar o disco, ele disse, não tira, o que é isso que está tocando? Ele disse, eu conheço o suficiente de música para saber que isso eu não conheço. Esse compositor eu não sei quem é. E era justamente o concerto número 2 para piano e orquestra de Stenhammar. E o Leinsdorf ficou ouvindo aquilo e disse, mas que peça linda. Disse, olha, é o seguinte, Henry, o dia que você tiver uma orquestra para administrar, você vai me chamar e eu vou reger esse concerto. Alguns anos depois, o Henry Fogel era o diretor executivo da Sinfônica de Chicago. Ele estava em condições de chamar Eric Leinsdorf para reger o concerto de Stenhammar. E Eric Leinsdorf escolheu uma solista brasileira chamada Cristina Ortiz para fazer pela primeira vez o concerto do compositor sueco Stenhammar. É muito curioso que justamente hoje, chegando de Chicago, em São Paulo, Henry Fogel esteja aqui para ouvir novamente Cristina Ortiz, interpretando justamente esse concerto, que afinal de contas, ela veio a tocar por recomendação indireta do próprio Henry Fogel. Exatamente, foi a história. Eu fui tocar pela primeira vez no estado de Minneapolis, Minnesota, onde tem muitos, colônia sueca muito grande. Então eu fui aprender antes de enfrentar Chicago Symphony e Eric Leinsdorf. Mas foi isso, eram 3 concertos, tinha um concerto com Cleveland, Chicago e Nova York Philharmonic. Foi uma boa ideia aprender a peça, né? Para tocar com gente assim. E depois gravei em Gothenburg, na cidade de Stenhammar, com Nemejärvi, que é um disco que está à venda. Exatamente, o disco está lá embaixo na lojinha, porque eu vi hoje. Se não me engano, foi de 1990, assim, tem 20 anos. E você continuou tocando esse concerto? Não, há 20 anos que eu estou tocando. Não, mentira. 2 anos depois nós fizemos uma turnê, após gravar o disco, com Nemejärvi, e fizemos concerto na Espanha, na Itália, Londres, Paris, mas tem 18 anos. Desde então, não tive a chance. E tem o número 1, que ninguém conhece também. Então, vamos começar com o segundo, depois damos para trás, fazemos o primeiro. Você quer falar um pouquinho do concerto, por favor? Porque você estava dizendo coisas muito interessantes ontem sobre a relação entre solista e orquestra. É um conflito. Dizem que a orquestra é a sábia, o sábio que já vivido, que já sabe o que a vida é, que não é brincadeira, que não adianta ficar muito esperançoso, que no fim dá tudo. E o solista é a juventude, a expansão, a paixão, tudo isso. Então, há o conflito, quase nunca se toca junto. Começa com o piano introduz os temas principais, um a um. E a orquestra retoma.
Aí próxima sessão, piano, começa o elemento. E aos poucos, e é sempre em tons diferentes. O piano toca em Ré menor, a orquestra entra em Dó sustenido menor. O tempo todo, tem duas claves. Para os que não são músicos, vocês devem saber que Ré e Dó sustenido estão muito pertinho, aparentemente, no teclado do piano. Mas em termos de tonalidade, é muito incomum fazer esse tipo de modulação, porque as tonalidades, na verdade, são bastante distantes em termos do que é o funcionamento normal de uma sinfonia ou de um concerto no padrão mais convencional. As notas que são muito próximas, na verdade, em termos do regime de tonalidade, são muito distantes. Pois é, o segundo elemento, por exemplo, o piano vai de Dó sustenido menor, porque a orquestra sai da orquestra de Dó sustenido menor e modula para Si bemol. É incrível, vai para Si bemol. E o concerto inteiro é isso, novidades, surpresas, o tempo todo. Depois tem uma grande sessão, são 5 movimentos, tudo sem parar. Não tem movimentos, não tem paradas. E vai lento, rápido, tem o scherzo, tem o movimento lento, apaixonado, onde o piano entra com Ré bemol maior. Beleza de tom, né? Tonalidade linda. E a orquestra continua em Dó sustenido menor, que é enarmônico, né? Na verdade é o seguinte, se vocês olharem ali no piano, a nota Dó sustenido e a nota Ré bemol são a mesma nota, a mesma frequência, exatamente a mesma tecla. No entanto, o sentido tonal de Dó sustenido ou de Ré bemol não é o mesmo. Mas a terça é diferente, né, Arthur? A terça é maior, é aumentada, né, terça maior e terça menor, que faz o intervalo menor. Então, é o Ré bemol com Fá, Lá bemol, Ré bemol, que é um acorde, e na orquestra tem um Dó sustenido, Mi, Sol sustenido, Dó sustenido. E é aquele conflito, a paixão, o piano vai... Aquela coisa assim... Aí a orquestra... Aí termina, aí vem o piano... É maravilhoso, vocês vão ver que delícia. Como é que você estuda uma peça dessa? Você, pessoalmente, qual é a... Você sai tocando, você... Eu tenho que dizer o seguinte, eu vendo ela ensaiar ontem e hoje, uma coisa que impressionou a todos nós, e que é incomum, até quando a gente compara a Cristina com pianistas do nível dela, que vem tocar aqui com a orquestra, que ela claramente tem domínio absoluto, não só da parte do piano, mas da parte da orquestra. Claramente você tem a música da orquestra toda, está interiorizada, você poderia tocar se necessário. Como é que você estuda isso? Chama-se sobrevivência, sabe, Arthur? Na hora... Tem tantas vezes que a gente tem que reger, porque músico vai com músico, né? Há grandes regentes, grandes músicos, mas tem muito regente que dá... coisas assim, e eles têm uma maneira indireta de fazer música. Se fizer assim, a trompa não entrar, silêncio absoluto, né? Então, é sobrevivência. A gente tem que saber aonde troca, quem entra onde, se é no primeiro tempo, se é depois do primeiro... Por isso que eu sei, né? E também, às vezes, eu tenho dirigido concertos e... Eu sinto no corpo muita música, eu sou muito corporal, então, tudo vem dentro, e eu sinto as modulações, as harmonias no corpo, e isso é... Tanta gente que me diz, Cristina, seu corpo é música, eu não sei mais o que, mas é porque eu sou assim, exuberante, não sei. E o música ajuda muito, porque o músico sente que se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou... né, se é uma modulação de dúvida, né, se é de confirmação, tudo isso. E essa peça é assim, é cheia de maravilha. E é um crescendo, tem um pouco de Saint-Saëns, tem o Scherzo, que é maravilhoso, também tem um pouco do Aprendiz do Feiticeiro, de cá. São assim, noções de várias épocas e várias linguagens musicais. E termina, né, um final, não sei se a gente já está terminando assim, termina com um final... Finalmente, o piano consegue convencer a orquestra de ir para o maior.
para o tom maior e sai de tudo isso. Ré menor, Dó sustenido menor, Ré bemol maior, tudo isso, Si bemol, tudo, e termina em Ré maior, glorioso Ré maior de Wagner. É puro Wagner. O piano anuncia tiaram para palilã, param para palilã, yaram param papari, aí começa. E aos poucos, depois que ele anuncia, a orquestra começa a tomar a frente e no final é aquela estupidez e o piano só faz fazer beleza, né? Acabou. Aí os metais entram, a ganga toda. Maravilhoso, não é? Você está rindo de mim, eu vou embora. Pergunta que eu ia fazer, bom, você já respondeu em parte, mas assim, você mora há 37 anos na Inglaterra, é isso? Você que me falou hoje no almoço. Eu saí na Inglaterra, sim, mas do Brasil muito mais. Muito mais, Saí né? com 15 anos no Brasil, imagina. Mas você é uma pianista brasileira para você mesmo. Lógico que eu sou brasileira, gente. E o que quer dizer isso? Brasileira? Imagina que eu nasci com um metrônomo dentro, não sei. Ritmo, flexibilidade, jogo de cintura, intuição, paixão, gosto de pimenta quando a gente toca música brasileira. Ela nasceu na Bahia. Eu sou baiana. Cresci no Rio, pai paulista, mãe baiana, tem de tudo. E sua rotina hoje? Minha rotina? Que não me Você chama. fica muito tempo em... Não, a pergunta é, você fica a maior parte do tempo em Londres? É uma pergunta difícil no momento. O pessoal pergunta, onde é que você mora? Não tenho a menor noção. Eu tenho, graças a Deus, tenho casas. Então, eu não sei onde eu moro. Então, eu tenho Londres, Paris, e tenho um lugar também, um castelinho em Bordeaux. Então, eu vou... Wherever my takes me. E você toca piano? E eu vivo... 8 horas por Eu dia? tendo... Não. Tendo um piano, eu posso viver em qualquer lado, né? A gente é muito solitária, né? Pianista tem uma vida muito solitária. E sou eu com o meu piano. Tenho vários pianos, mas cada piano a gente é parte. Para mim, eu sou muito táctil, né? Piano para mim é a minha voz, né? E, então é importante ter um bom instrumento e ter paz. E eu tenho muita paz em todos os lugares que eu tenho. E quando tu faz, né? Ajuda quando está caindo aí, tá? Deixa eu fazer uma pergunta, já vou passar para você em seguida, mas uma pergunta sobre Campos do Jordão. Eu vi que você sim. vai tocar um programa chamado Scherlade. Scherlade, Foi um Chopin, misturas de esquerda com balada. audácia minha, né? Criei, vou patentear, né? Porque o pessoal vai adotar. Não, eu faço um programa, minha obra preferida de Chopin são os esquerdos e as baladas, principalmente. E tocar 4 esquerdos de fio a pavio é muito cansativo, né? Muito repetitivo, o formato é igual, para público e para pianista. 3 vezes, com um movimento lento, volta final, coda, tal. E as baladas são livres, maravilhosas. Então, eu faço uma combinação... Vou talvez trocar, mas até agora eu faço esquerdo 1, balada 2, esquerdo 3, balada 4. Faço 2 ciclos. Em vez de fazer 4 baladas, 4 esquerdos, eu faço 2 ciclos e misturei os 2 nomes. Esquerdos com balada, saiu esquerlada. E fui tocar, brincando, e anuncio assim, fui para Varsóvia. Tive a audácia de anunciar e eles imprimiram no programa. E eu tinha outra alternativa, 2 alternativas, era baladas com esquerdos. Ficava meio feio, é balerzi. Feio, né? Mas eles puseram os 2, porque o segundo ciclo começa invertido, começa a balada esquerzi. Então ficou balerzi, mas eu prefiro Scherlade, que é um título, porque o Chopin inventava os títulos dele, né? Era balada, esquerdo, noturno, tudo isso, impromptu, tudo isso. Então, eu criei e foi aceito, e é lindo, são 2 ciclos perfeitos, assim, dessa forma. Porque, por exemplo, o quarto esquerdo, que quando vem após a terceira balada, o quarto esquerdo é o mais esquerdo de todos. Eu não gostava muito dele. Quando ele seguia o segundo e o terceiro, entendeu? E quando ele segue a balada terceira, ele brilha, leveza, uma maravilha, uma maravilha. E o segundo fica lá atrás, entre a balada 1 e 3. Alguém tinha levantado o braço?
Steinhammer não é um compositor muito divulgado, né? O que te motivou em especial a pegar um repertório tão pouco explorado, né, pianisticamente? A única coisa que eu fiz foi escolher entre 1 e 2. Porque me perguntaram qual dos dois eu queria tocar, só isso. E eu fui, porque tive uma grande chance de tocar com um grande regente, com grandes orquestras, e para gravar também. Então eu gravei o 2 e não 1, mas a história é longa. Mas pegando o gancho da sua pergunta, de tocar um compositor menos conhecido, você estava falando hoje também em Irving Schulhoff. Irving Schulhoff, uma maravilha. Eu faço quase todo o repertório, eu já fiz e tudo, mas eu estou sempre procurando obras novas que ninguém faça. Que vale. Quando eu conheci o Eric Leinsdorf, ele era assim, ele trazia coisas que, por alguma razão, ficava lá na gaveta, né? Música de Irving Schulhoff, por exemplo, ele morreu num campo de concentração tcheco, e morreu em 43, num campo de concentração na Polônia. Ninguém conhece aqui também, né? Música de câmara maravilhosa, escreveu concertos de piano, e eu fui fazer quase a premiere de volta em Praga, pianista brasileira, regente americano Larry Foster, que é maravilhoso, com a Czech Philharmonic, no Festival de Praga, Spring Festival de Praga, né? Prague Spring. Foi assim um sucesso, porque é uma maravilha de obra, maravilha esquecida, que ninguém sabe, então estou trazendo. Escreveu o concerto duplo com flauta e piano, que eu ainda até agora não consegui fazer. Cadê o flautista aí? E tem um outro concerto para piano maior ainda, Opus 11, esse é o Opus 43, com uma pequena orquestra. E descobrir obras de solo também, música para jazz, hot music, ele fala, música quente, jazz, muito influenciado como jazz. Bernstein, você sabe que eu faço aquela Age of Anxiety, que também gravei há séculos, de Bernstein. Age of Anxiety é a Sinfonia número 2, que tem uma parte para piano. Isso foi na Holanda que me pediram para fazer, e eu aprendi e toquei. É outra coisa que eu faço que ninguém faz. A gente tem que se divertir, né? Mas sempre fazer tudo, sempre a mesma coisa. Já fiz os 5 de Beethoven, já fiz 5 de Rachmaninoff. 5 de Villa-Lobos. Villa-Lobos. Né? Brasileira, tem que fazer Brasil. Né? Aliás, dos brasileiros pouco conhecidos, quem que tem que ser mais tocado? Eu toco muito Frutuoso Viana, sou louca por ele. Frutuoso Viana? Eu conheci como menina, né? Aos 12 anos. Eu tocava em concursos e tal. Minha professora o conhecia e me levou para tocar para ele. E ele escrevia assim: simplicidade mantenha-se simples, que os grandes são simples. Ele era pequenininho. E aos 12 anos eu visitei Jogos Pueris de Frutuoso Viana, são lindos. E eu pensava muito nele como um Schumann, ele é miniaturista. E um belo dia eu estava pensando em fazer a obra toda dele, não cheguei a gravar tudo. Procurei todas as obras dele e me chegou às mãos uma peça que eles tinham escrito para mim, que eu não sabia que existia. Em 75 ele escreveu. E qual era o título? Schumanniana. Lindo, né? Pequenininha, 2 páginas, que ele me lembra menina, ele lembrava de mim menina. Eu fui para o exterior, nunca mais vi. Então, e ele adoro. Tem também o Frutuoso e Lourenço Fernandes, que eu estudei no Conservatório Brasileiro de Música, no Rio. Então, foi a minha primeira música brasileira, minha memória de música brasileira é do Lourenço Fernandes. Oscar Lourenço Fernandes, aos 9 anos, eu fazia aqueles concursos de 9 a 11, de 10 a 12, 12 a... E ganhava, ganhava tudo. Minha professora dizia: eu tenho que deixar o nome da Cristina de fora, senão ninguém mais entra. E o menino, e tinha que aprender, tinha que tocar. Cada idade tinha uma peça de Lourenço Fernandes. Foi aí que eu comecei a tocar música brasileira, não é? Guarnieri, lógico. Mas o Vila ainda é Vila, tem gosto de Brasil. Tornou-se sinônimo para mim. Pelo nome de lá fora, né? Nós vamos fazer um monte de música brasileira e gravar música brasileira. Que bom. Diga. Na realidade, seriam 2 perguntas numa só. O que você mais gosta de tocar? E se você tem alguma preferência dentre esses grandes compositores que a gente, enfim, teve aí no passado? Depende. São tantos elementos que entram na escolha de um programa.
Tem o clash list, né? Quando você não pode tocar uma coisa. Para vir aqui, por exemplo, eu não podia tocar o que queria tocar. Eu queria tocar o concerto de Brahms, queria tocar o número 2, queria tocar o número 1, não pude, porque no passado tocaram. Então tem essas coisas com a orquestra, que bobagem, porque cada um faz de um jeito, né? E é bom ver a comparação. Mas eu gosto muito de respirar com os músicos. E para mim tocar com uma orquestra não é solista e orquestra. Por isso que esse concerto é muito interessante, porque você no fim você abraça todo mundo. Trazê-los a minha visão da peça. E é difícil, porque uma orquestra tem 2 ensaios, 3 ensaios, e tem que tocar tanto, compreender uma peça, quer dizer, tocando Beethoven e Mozart, tudo bem, mas quando tem uma peça nova assim, tem que absorver em tão pouco tempo. Precisa de como é que chama? Um sócio, uma pessoa, um parceiro que tem a mesma visão de trabalhar super rapidamente para chegar à mesma finalidade que a minha. E aí que não tem que ter ego, não é? Voltando à sua pergunta, não tem que ter ego. E tudo é uma luta contra o relógio, né? A gente está sempre preparando coisa, aí tem briga, tem coisa, mas o repertório é assim, a gente vai escolhendo quando pode, o que pode, né? Você tem alguma influência pianística que marcou a sua carreira? Algum mestre antigo, Rubinstein, Horowitz, que falou, ele tem alguma coisa parecida comigo, né, no estilo? Eu tenho várias influências na minha longa vida. Madalena Talhaferro foi na minha vida já de fim de 15 anos que eu conheci Madalena Talhaferro e fui para lá. Antes dela, antes de entrar no conservatório, eu tinha minha primeira professora foi a que me fez amar o instrumento, a música, não só o instrumento, mas me deixou solta para fazer música. Não tinha essa coisinha de técnica, de escalinha, eu não tinha. Faz tocar a música, de 4 a 8 anos eu tocava só música. Tinha as pedrinhas, não sabia nem o que era um dedilhado de uma escala de dó maior. Sabia, porque não tinha aprendido, não sabia. Tocava, não precisa de dedilhado. Aliás, escala a gente deve tocar com vários dedilhados, né? Mas aquela coisinha de... Eu nunca fiz isso, por 4 anos. E quando finalmente minha mãe, tinha assim uma baiana, mas falou assim, mas eu não vejo essa menina fazer técnica, eu sempre ouvi que pianista fica... Aí me levou para o conservatório. E aí, estudei com a Helena Gallo, ótima para criança, só não deixava ter problema de braço, posição, ela só fazia guiar bem, porque isso é importante. Ela via que eu tinha valor e ela só fazia guiar, escolher os programas, inscrever nos concursos e eu saía ganhando. Depois fui para Paris com Madalena Talhaferro, depois de Madalena Talhaferro eu tive Rudolf Serkin como escolha, fui estudar em Curtis Institute, que era para ter uma visão completamente diferente. Madalena Talhaferro era o perfume, era o Chopin, o Beethoven era meio chopinesco, né? Era toda perfumada. E eu não sabia tocar uma coisa seca, sabia? Era tudo redondo, ainda é redondo, mas tudo bem. Mas não sabia fazer uns ataques de Beethoven. E o Rudolf Serkin, nossa senhora, é um gênio de humildade, de integridade e de respeito ao compositor. A gente está em função do compositor, que é o que eu respeito. Não se acrescenta nada. Ele simplesmente me fez compreender isso. Nós estamos em função de fazer o melhor com a obra e tem que se estudar e compreender a linguagem. E quanto mais você toca de um compositor, mais você conhece, né? Por isso que o Chopin, eu parei de tocar Chopin, e agora estou voltando aos 200 anos dele. Nossa, já ensinei tanto e já aprendi tanto ao ensinar. A gente aprende muito ensinando. É fácil, né, criticar os pianistas. Por que você faz isso? Mas o que você está fazendo? Porque o Chopin era assim. O Chopin não gostava que tocasse rápido demais, a música dele não tocava muito forte. Se fizesse gestos, Liszt para ele era o fim, está picando nele, exibicionista, ele tocava daqui para baixo, a música vem fora, né? E ele entrava em transe, ele ficava assim, tipo de transe, não era transe, mas ele fixava um ponto, dizem que ele fixava um ponto à esquerda e tocava, e entrava naquele coisa, né? Depois disso, os artistas que eu conheci, grandes, Regente Ashkenazi, para mim, no começo de minha carreira, foi um grande ídolo. Aliás, foi meu padrinho de casamento.
Então, eu conheci muito como pianista, era um gênio, uma coisa, de uma dedicação, de humildade, muito, um som maravilhoso, um Mozart incrível, Rachmaninoff, né, as músicas incríveis. Me lembro tocando pela primeira vez a Rapsódia Paganini com ele. Ele foi reger na Islândia, onde eu casei, aliás. Fui casar lá em Reykjavik, lá onde o vulcão... Faz aqui! E... Estava falando das Ashkenazi, né? E eu toquei a 2 pianos com ele embaixo no sótão da Steinway de Londres. A 2 pianos com Ashkenazi, porque nós íamos tocar na Islândia. Chega na 18ª variação. E ele falava, sempre toquei bem, né? Sempre toquei legal, modéstia à parte. Mas não tinha muito, né? E ele falava, Cristina, isso aqui está escrito pianíssimo, mas é pianíssimo. Sabe? Com intenção para fazer cantar. Você já viu que o meu toque é todo agarrado no piano, uma escala, tem uma energia interior. E ele foi uma grande influência na minha vida. Ele falava, tocar, performance, né? É distribuição de energia, né? Que é ao ponto, né? Você tem que saber quanto você tem em reserva para dar tudo. 2 minutos depois que eu termino, eu posso refazer a peça, mas naquele minuto estou morta. Mas está distribuído. E vários outros grandes regentes, Kondrashin, maravilhoso. Depende do trabalho com quem já toquei. Terceiro de Bartók com Kondrashin. Primeira vez que ele fazia o concerto de Bartók, número 3, no Japão. Ele sentava ali, a humildade dele, sentava ali, fazia tocar inteirinho, repetia para ele captar, para compreender, mas uma preparação, mas um exemplo maravilhoso, uma coisa. Tá, você não está falando que eu estava bem preparada? Vamos ver. Nos últimos 10 anos, teve uma grande evolução das orquestras no Brasil. Está um pouco puxado pelo OSESP, mas que puxou várias outras atrás. Nessa linha, como é que é tocar com a OSESP aqui em São Paulo, nessa sala tão bonita? E se tem algum plano para gravar alguma coisa com a OSESP? Para gravar? Sim. Não, que eu saiba, não. Não sei, é sempre um grande prazer, mas eu já estava no exterior quando eu ouvi falar de OSESP. Era a antiga Orquestra do Estado de São Paulo, e agora é a grande OSESP. Eu fui trazida aqui na inauguração da sala, toquei um recital e depois fui trazida para tocar com o OSESP. Orquestra de primeiro mundo, sem dúvida. Mas agora está completamente diferente. Eu não tive muito tempo ainda para absorver a diferença. O toque é sempre grande, eles são maravilhosos. Estão meio calmos, né? Os músicos. Eles, eu achei muito distantes, de uma maneira. Acho que estão com medo de mim, não sei. A pessoa está intensa, toda, né? E eu quero que eles ouçam a peça e toquem do jeito que tem que ser. Vamos ver o concerto. Mas é uma maravilha tocar essa sala maravilhosa que vocês têm. Para mim, é a melhor da América do Sul. Não tem Colón, não tem nada. A sala de São Paulo, e a mais linda, né? A senhora comentou também de reger também a orquestra. Como é que começou isso? Foi uma gravadora, um label que tinha na Europa, que aliás foi a falência. Não sei se foi por causa de mim, mas tudo bem. E ele era muito entusiasta, e eu falando muito de respirar junto com os músicos e tal. Ele me deu a chance de gravar um disco com Mozart. Eram 2 concertos, eu fiz 2 concertos, sem nunca ter estudado nem nada. 2 concertos de Mozart, 456, 459, Fá maior, Si bemol e Fá maior, e o Rondó, 238. Primeira vez cheguei no estudo de gravação em Aldborough, maravilha. E aquela orquestra, assim, Consort of London. E o Spala, preparado para eu dar a entrada, eu olhava para ele, você não quer dar Você não quer dar a entrada? Não, foi mesmo. Ele falou, vamos lá. É só respirar. A música não tem que ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. O que é isso? Música? Música sabe contar, só fazer. Se precisa de energia, se tem movimento, eles vão junto. Precisa esperar. Respira. Música é isso, né? Quanto mais a gente vê pianista regendo do teclado, os bons, né? Os Previns, os Ashkenazis, os grandes que estão lá regendo,
Aos poucos eles vão fazendo menos. Não precisa. Não precisa dar direção em concerto de Mozart. Eu já fiz. Mendelssohn, ainda não fiz o número 1, fiz o número 2, já fiz, imagina, Rudolfino, a concerto na Musikverein, com a Orquestra de Praga, de Câmara Orquestra. É uma delícia tocar, porque todo mundo faz de uma maneira só, é uníssono, né, o jeito de pensar, de respirar, você só faz frasear. Músico, você tocou uma vez, já entendeu. Toma um tempinho aqui, faz mais, fraseado, sobra, acabou. Não tem que ter um terceiro pessoa para convencer. Aí vem um egoísmo, um cara que não quer saber por que ela vai me dizer como reger. Entende? Então, é um sonho. Eu fiz aqui na sala, para mim foi uma delícia fazer o terceiro de Beethoven. Imagina, terceiro de Beethoven. Não sei se vocês ouviram, alguém ouviu. Primeira vez, uma loucura, né? Você estava lá? Você estava lá? Eu estava toda alegre. Uma delícia. Mas, e aqui vou fazer dia 8, vou fazer em outro lugar aí, vou fazer o Mozart, que eu fiz meu debut com a orquestra. Em outro lugar aí? Não posso falar, né? Não posso falar. Cidade de Jundiaí. Jundiaí. Vou fazer com a Orquestra Vila Lobos, vou fazer o Lá Maior, que foi o meu primeiro concerto que eu toquei com Eleazar de Carvalho, aos 11 anos, imagina, no Rio de Janeiro. O que você diria para o novo diretor artístico do OSESP? O que eu tenho que fazer? Vai inovando. Você promete. Tá bom. Você promete. Não é? Obrigado. Genial. Escuta, pessoal, a gente poderia continuar aqui com muito prazer, mas vocês sabem que a gente tem um concerto número 2 de Stenhammer para ouvir daqui a pouco com Cristina Ortiz. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Esse projeto é uma parceria da OSESP com o Estadão. E, bom, nos vemos daqui a pouquinho lá embaixo. Muito obrigado a todos.